concordo muito com Então, é aí que tá. Não é o caso do Red Bull. Não. Mas a gente chegou a analisar e chegou a acompanhar algumas declarações, e essas declarações vindas da diretoria do Guarani. Jogo em Mirassol, 10 horas da manhã, é porque tem que viajar muito tempo. O que outro time tinha no grupo do Guarani, que eu não me recordo direito, o Red Bull chegou até jogar lá em Lins. Lins, Alinense, né? Penapolense, por exemplo, que é muito longe. Então se reclamava muito disso. Eu acho que é uma maneira de dar um pouco mais, talvez até de emoção no campeonato. Concordo plenamente que, por uma questão talvez geográfica, o grupo mais forte ficou nessa região, onde está inserido o Guarani, onde está inserido a equipe do Red Bull. E já falando disso, já falando dessa competição, começa no dia 15 de janeiro, eu queria saber do Carlinhos, que é um cara que teve a maior parte da sua vida radicado em Campinas e nasceu para o futebol na cidade de Campinas. Como é que você vê essa coisa? A gente já discutiu aqui dentro da nossa programação, mas nunca é demais falar, né? O Red Bull manda os seus jogos no estádio Moisés Lucarelli. Tem, por natureza, uma certa afinidade do torcedor pontepretano, né? No derby, ou o cara vai torcer para o time que vai jogar, para o time dele, ou ele vai torcer contra aquele time. Não tem meio termo, né? É muito perto uma coisa da outra. A tendência natural, pelo que você vive de futebol da cidade de Campinas, é de que no derby o torcedor da cidade vai vestir a camisa do Red Bull. Como é que você vê esse aspecto em termos futebolísticos e da cidade de Campinas? São duas equipes muito tradicionais a nível de Brasil até de mundo, né? Porque o Guarani já até disputou Libertadores. O torcedor do Guarani, ele é fiel, ele chora pelo time, como chorou na derrota pelo Grêmio quando foi rebaixado. O torcedor da Ponte ficou insatisfeito porque a Ponte vinha de uma campanha excelente, todos contavam que a Ponte ia subir e infelizmente travou-se e não conseguiu mais. São coisas que acontecem dentro do futebol. O Red Bull ainda não é uma equipe muito nova, não tem torcida. Eu vejo assim muitas crianças gostando, porque o trabalho de marketing que é feito em cima do clube, ele é muito intenso. Então a gente tem o Toro Louco, que sempre anima a rapaziada lá. Eles estão tentando ver algumas outras maneiras de, no intervalo dos jogos, também fazer um certo show para mudar um pouco o ambiente, deixar... É um ambiente muito familiar, nós não temos uma torcida organizada. Existem alguns caras que vão lá, batucam pra gente, e torcem. Vai se buscar muitas escolas em outros lugares, onde dão lanche e o transporte para assistirem os jogos. Está plantando, né? Plantando o torcedor de amanhã, né? Sim. E à medida em que o time vai subindo para outras divisões. São garotos novos que começam a ver o time, como já estou tendo espaço para falar do Red Bull aqui no seu programa, para Campinas e região. Então a pessoa já começa a ver, Red Bull está sempre ganhando. É o que o Careca, um dia eu conversando com o Careca falou isso, falou: criança gosta de time que ganha. É verdade. Ninguém vai chegar na escola e falar: teu time perdeu, não vai querer isso. E o Red Bull ganhando e fazendo esse trabalho, a tendência é crescer absurdamente. A ideia é essa, mas eu tenho certeza que agora, no momento, o Red Bull vai jogar contra o Guarani, ainda não consegue jogar contra a Ponte. Tenho certeza que o torcedor pontepretano vai ao campo, vai tentar ajudar. Até já escutei alguns amigos pontepretanos falando que estão tentando fazer uma espécie de torcida Red Ponte. Não sei até onde isso é verdade ou não. Mas também, se tudo correr como o Red Bull planeja, um dia também o Red Bull subindo, vai chegar uma hora que vai ter que jogar contra a Ponte Preta. E aí vamos supor, a gente vai fazer 2 jogos
no mesmo estádio. Só que um nós estamos jogando em casa e o outro fora. Aí o torcedor bugrino, com certeza, também vai se voltar contra o torcedor pontepretano para que a gente, como você disse, vai torcer contra o arquirrival, né? Eu acho que isso vai acontecer com certeza. Mas a partir do momento que o Red Bull ele se consolidar e do jeito que vem vindo e conseguir chegar e se estabelecer, vai começar a criar sua própria torcida. E de repente, se Guarani e Ponte não conseguirem também atingir o mesmo nível, essas crianças, esses garotos que estão aparecendo, vão começar a se bandear para o Red Bull. Isso é natural. Mas ninguém vai... lógico que isso é coisa para... Eu vou chutar uns 10 anos, para que a gente tenha uma torcida, vamos dizer assim, 40% em Campinas. Algo consolidado. Né? 40% Ponte, 40% Guarani e aí 20% Red Bull. Isso chutando lá na frente. A médio e longo prazo. A gente tem discutido isso e eu não vejo muita dificuldade nisso. É claro que se tem um trabalho de tempo, um trabalho que tem que se empenhar demais, um trabalho de marketing, como disse o Carlinhos, mas o trabalho de marketing que é feito pela equipe do Red Bull, com assessoria, com essa coisa toda, é um trabalho muito forte. Não, eu acho que não tem ali, a gente pode sentir o trabalho do tempo, porque não tem outra maneira para se conquistar. Né? É com conquistas dentro do campo, dentro do gramado, com títulos, com chegada à primeira divisão do futebol de São Paulo, possivelmente chegando a uma das divisões do Campeonato Brasileiro, é que o Red Bull vai conquistar também os seus futuros torcedores. Mas não existe uma dificuldade muito grande, porque Campinas também, essa raiz do pontepretano, raiz do bugrino, ela se deteriorou um pouquinho com o tempo. Primeiro pelas péssimas campanhas feitas nos últimos tempos, tanto da Ponte Preta quanto do Guarani. E também porque Campinas recebe hoje mais de 60% de gente que não nasceu na cidade de Campinas, não é isso? Eu tenho um sobrinho, até eu gosto de usar os exemplos que eu vejo concretos. Tem um sobrinho, Pedro, que está hoje com 12 anos. O garoto, quando o meu irmão pontepretano doente, ia no campo, levava o moleque, ele tinha camisa, não sei o quê. A Ponte começou a perder tanto que o moleque chegava na escola, o pessoal tirando sarro dele. Hoje ele não pode nem falar, né? Ele fala, mas você era pontepretano? Quem é pontepretano? Sou São Paulino. Ele anda com camisa do São Paulo hoje. Ou seja, para ele, o orgulho de ser pontepretano foi até a hora que o pai incentivava. A partir do momento que ele começou a perceber que o time não ganhava e quem ganhava era o São Paulo, ele mudou, virou São Paulino. E é o que vai acontecer em Campinas. Se o Red Bull continuar ganhando, continuar fazendo esse trabalho bem feito que está vendo, que eu já acompanhei jogos do Red Bull no campo da Ponte, e a gente vê as crianças com um sorriso no rosto. E isso é o quê? Admiração. E criança gosta de ser feliz. Ponto. E ela vai ser feliz se o time dela estiver ganhando. E se estiver ganhando, ela vai virar torcedor. Como é que a gente podia falar? O Red Bull... O Red Bullano, o Red Bullino. Eu vou falar um touro louco, um touro louquinho. Então vai virar um touro louco. Por quê? Porque é um time que ganha, é um time simpático, é um time... O visual do Red Bull é um visual bonito. O distintivo, a camisa, a história, o jeito de trabalhar, o jeito que eles mostram, os bagulhinhos que eles ficam, as bexiguinhas que eles ficam batendo, é um negócio muito bonito. Então você vê, a criança gosta de festa e de ser feliz. E se o Red Bull continuar com isso, daqui 10 anos eu não tenho a menor dúvida, vai ser o principal time de Campinas. Muito bem, nós estamos conversando aqui, recebendo o Carlinhos, zagueiro da equipe do Red Bull. Carlinhos que passou pelo Guarani, passou pela seleção brasileira, enfim, tem uma história dentro do nosso futebol. E hoje é um dos jogadores, ou é o jogador mais experiente da equipe do Red Bull Brasil. Eu não quero que você traga furo de reportagem absolutamente nenhum para a gente, mas eu queria que você falasse do trabalho do Márcio Fernandes, né, que eu particularmente achava que o Márcio ia sair. Quando ele jogou o time da Série A3 para a Série A2, eu falei, agora ele pega o boné, vai embora, tem mercado aí na Série B, até na Série A do Campeonato Brasileiro. Não foi o que aconteceu. O Márcio continuou fazendo o seu trabalho e levou o time à final da Copa Paulista, acabou no último jogo empatando e cedendo a primeira colocação ao Paulista de Jundiaí.
O Márcio Fernandes, pelo que você ouve falar, ele continua trabalhando no Red Bull, vai fazer o trabalho da Série A2 no próximo ano, ou ele deve sair? Qual é o conceito que você tem hoje na cabeça? Eu vou usar até as palavras que ele disse ontem no vestiário. Não sei se vou ficar ou se vou embora. Mas conhecendo um pouco já do trâmite dentro da Red Bull, o contrato dele vence agora, no final do ano. Existe o interesse, sim, que a Red Bull fique com ele, até porque muitos jogadores que eles já contrataram, teve o aval dele. Ele ajudou a montar a equipe e já traçou metas para o futuro. A pré-temporada, como a gente já disse, a volta, quem foi que determinou foi a comissão técnica deles. Então, o trabalho ele vai se começar, mas lógico, na hora que você senta para conversar uma possível renovação de contrato, tudo pode acontecer. Mas ele é um cara muito bacana, muito aberto, muito transparente, e um cara que, como jogou futebol, fala o linguajar do jogador. E além de ser muito estudioso, ele estuda muito o adversário, procura saber de todos os jogadores, características, e isso fez com que os jogadores acreditassem no trabalho dele. E então eu vejo assim, o perfil do Márcio encaixa muito com o perfil que a Red Bull quer para dar sequência. Um cara que está crescendo dentro da carreira, ele ainda não era top, mas de repente ele também investindo nele e a Red Bull investindo nele, levar esse time para cima. Então eu acho que encaixa muito dentro desse perfil. Eu espero que ele fique, de coração, mas a gente sabe que o futebol, só quando está o preto no branco mesmo é que a gente vai Isso saber. seria interessante para vocês, até porque vocês têm uma grande oportunidade de subir o time para a Série A do Campeonato Paulista. Com certeza. Que seria uma vitória imensa para um clube que foi construído há tão pouco tempo. Com certeza. Então, para vocês, jogadores, para ele como técnico, seria uma vitória. Claro que existe um investimento, mas existe principalmente um trabalho. E o trabalho, quando é bem feito, ele é coroado com vitórias. Sim. E aí, para vocês, eu imagino isso, e para ele também, acho que na cabeça dele, ele fica pensando, se eu subir com esse time para uma Série A1, vai ser importantíssimo para a carreira dele, né? Como o próprio Valdemir falou, quando a gente teve o acesso da A3 para A2, não foram poucos times que sondaram ele, não. Foram vários times, da Série B, inclusive. Quando teve aquela parada da Copa, muitos de nós jogadores, nós também falávamos da mesma maneira. Falávamos, perdemos nosso treinador. Nós não vamos ter mais treinador. E aí eu não sei qual foi a tônica da conversa entre a direção e eles, porque ele chegou e conversou com os caras e aí falou assim, o meu modo de ver foi assim, eu vou investir em mim e vou tentar fazer um trabalho correto porque eles me dão esse respaldo. Tem isso também, né? Porque às vezes vai trabalhar num time, entre aspas, grande, né? De camisa e tal, mas que infelizmente a situação financeira é muito ruim e não dá o respaldo que um clube empresa como é o Red Bull dá para a sequência da competição. Muito bem, Paulo Santana do Grupo RAC participando aqui do nosso Amigos do Futebol, Carlinhos, zagueiro do Red Bull Brasil, também participando da nossa programação. Vamos finalizando este programa e desejando a todos uma ótima semana. Até a próxima!